Hoje a conversa é diferente. A minha convidada é mastologista e em 2022 ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama. A Ana vai contar como foi descobrir, tratar, reconstruir e viver o pós, com a cabeça de médica e com o coração de mãe de Samuel. E se você acha que câncer de mama é coisa de outra pessoa, esse episódio é para você. Sejam muito bem-vindos todos aqui a esse novo episódio do Mastocast, uma conversa inspiradora com mulheres reais e histórias que podem mudar a forma como você cuida da sua própria saúde. E antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Isso ajuda com que o nosso projeto chegue em mais mulheres. E um lembrete bem importante, esse episódio tem uma finalidade educativa e de conscientizar. Não vai substituir uma consulta médica. Se você tiver sintomas ou dúvidas sobre saúde mamária, procure um mastologista de confiança. Bem, hoje eu tenho a honra de receber a doutora Ana Cristina. Ela é ginecologista e mastologista, formada em medicina em 2008, minha grande amiga pessoal e também faz parte do meu time. A gente trabalha, opera e estuda juntas. Aninha, muito obrigada por você topar estar aqui hoje para compartilhar um pouco da sua história. Não é um assunto simples de conversar, né? Mas eu acho que isso vai trazer grandes informações e conscientizar outras mulheres. E para começar, Aninha, eu gostaria que você se apresentasse brevemente nessa conversa do seu jeitinho e contasse quem é a Ana além do jaleco. Tá bom. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui, partilhar a minha história e que ela seja benéfica para demais pessoas, pacientes, para todo mundo se sentir confortável, né? E que ela traga esperança para outros pacientes também, né? Então, eu sou a Ana Cristina, paciente também, né? Mãe do Samuel, esposa do Daniel e uma paciente oncológica também. E é isso. Com um caminho cheio de desafios para a Ana em toda essa jornada. E a gente veio aqui compartilhar um pouco de como foi toda essa descoberta, né, Aninha? Para a gente voltar um pouco no tempo. Aninha, então você é paciente oncológica, teve um diagnóstico de câncer de mama e eu queria que você compartilhasse como foi que você descobriu o câncer de mama. Tá certo. Então, eu descobri o câncer de mama, eu ainda estava amamentando o Samuel, meu filho, que eu fiz uma amamentação estendida. Uhum. Ele tinha 2 anos e eu ainda amamentava. E eu senti um caroço bem nessa região da transição da mama para axila, que é onde a gente chama de prolongamento axilar. Numa região que era um nódulo que parecia um linfonodo. E eu fui fazer ultrassom. Eu fiz ultrassom e a princípio parecia ser um linfonodo mesmo, e eu tinha tomado a vacina do Covid na época, que aumentava os linfonodos. Então, na época, ficou como se aquele caroço que eu tinha palpado fosse um linfonodo. E ok. Depois de um tempo, eu palpei de novo e eu vi que aquele linfonodo, na verdade, tinha crescido um pouquinho. E aí foi quando eu fiz a biópsia. Então, eu tive um pouquinho de atraso no diagnóstico, né? E você era muito nova também, né? Tinha... aí... Ainda somos novas. Ainda somos novas, novas. Então, aí eu fiz o diagnóstico com a biópsia. Eu estava na transição de 38 para 39 anos. Inclusive, eu peguei a biópsia exatamente no dia do meu aniversário. Você não lembra dessa história que eu te contei? Que eu peguei o resultado do anátomo patológico bem no dia do meu aniversário, na esperança que ia ser negativo, que ia ser, não é um linfonodo, não vai ser um nódulo, vai ser alguma alteração da amamentação, naquela esperança. Mas veio carcinoma mesmo, né? Porque primeiro que você era muito nova, né? 38 anos, você não faz rastreamento com mamografia, você não espera ter um diagnóstico desses, né? Exatamente. Imagina assim, uma paciente nova, uma mulher jovem, 38 anos, está no auge da fase produtiva, de cuidar dos filhos.
Então, você não espera fazer um diagnóstico de câncer de mama para tratar, né? Ainda mais nós, como mastologistas, tratamos mulheres com câncer de mama, mas a faixa mais comum talvez seja depois dos 40. Exatamente. E quando você teve o diagnóstico, o que passou primeiro pela sua cabeça, assim, quando chegou o diagnóstico de câncer de mama? Na verdade, passa muitas coisas, né? Um turbilhão de coisas, mas há umas lembranças muito que me passam, né? O desespero da maternidade, né? Uhum. De que quero ficar viva pelo meu filho, mas um pensamento que eu tenho muito forte, assim, é que eu pensava, agora eu faço parte da estatística. Uhum. Que a gente, como mastologista, a gente participa muito dos congressos, gráficos, números, e eu pensava, agora eu faço parte da estatística, qual lado do gráfico eu vou ficar, qual linha eu vou seguir. E aí é aquele medinho, né, de qual lado do gráfico que eu vou ficar. Então eu tinha muito esse pensamento daquela angústia, né? Eu não sabia o que vai acontecer. Dessa angústia. E eu lembro que eu relembrava dos congressos, das aulas, daqueles gráficos que a gente olha, daqueles números que a gente vê. E eu lembro que eu sempre ficava viajando nos congressos que eu olhava aqueles números, tanto estudo, tantos números de pacientes. Eu falei, gente, mas cada número daquele ali é uma pessoa, né? Cada pessoa ali com uma história. E agora eu vou fazer parte de um númerozinho daquele ali, né? E foi isso que eu pensei também. E eu lembro que eu pensava também, gente, quantas pacientes eu peguei, eu pensei, gente, como é que ela vai dar conta, né? Porque quando você pega a paciente, você dá o diagnóstico, você dá um monte de informação para a paciente do que é o diagnóstico, do que é o tratamento, do que ela tem que fazer. E agora eu pensava também, eu lembro muito bem disso, isso me recordo. Eu falei, bom, agora eu vou descobrir como que elas dão conta. Sim. Porque você tem o diagnóstico e você tem que seguir sua vida. Você continua casada, você continua com filho para cuidar, você continua... A vida não para, né? Você tem que dar conta de tudo. E aí eu falei, agora eu vou descobrir como que elas dão conta. Eu acho que só tem, assim, tem coisas que o mastologista, como médico, tem coisas que não sabe, não entende bem como passa, né? A nossa paciente, a pessoa que está tratando do câncer de mama. Acho que você meio que vestiu tudo isso e começou a internalizar tudo isso, né, Aninha? Assim, ó, tem coisas que eu não vou conseguir entender em ninguém mais do que você, que passou por tudo isso. Acho que vale a pena aqui também chamar atenção para o diagnóstico de câncer de mama das mulheres jovens. Há pouco tempo a gente teve o diagnóstico de uma paciente com 24 anos com câncer de mama. E o que a gente traz de alerta? A gente sabe que o câncer de mama acontece em mulheres com mais de 40 anos, principalmente mais de 50 anos, mas antes pode acontecer. E cada vez, talvez, esteja mais frequente isso, né? Por vários fatores. E em mulheres muito novas, com 25, 30 anos, também pode acontecer. Então, o que a gente deixa como alerta, assim, como a Ana, eu acho que a autoavaliação, ficar atenta aos sinais do nosso próprio corpo faz toda a diferença no cuidado, né, Aninha? Porque se a gente sentir um caroço novo, um nódulo novo, uma retração na pele, uma saída de secreção pelo mamilo, precisa procurar assistência médica especializada. Que foi o que você fez, na verdade, né? Ela já era a própria mastologista, mas você correu para investigar a lesão, né? Foi a partir dali que você seguiu enfim, o diagnóstico e todo o processo que você... Quando você sentiu o nódulo, você adiou um pouco a investigação por medo a ser alguma coisa ou... Não, quando eu senti logo, porque foi muito, bem no prolongamento, eu fui fazer ultrassom e tal, mas na época ficou como se fosse um linfonodo e coincidiu bem que eu tinha tomado a vacina do Covid, que na época... No próprio ultrassom acusou linfonodo, entendi. E aí ficou como linfonodo aumentado devido à vacina do Covid e tal. E depois
eu palpei de novo, falei, não, esse linfonodo está crescendo. Sim. Então fica alerta também, né? Porque mesmo acusando um ultrassom que acusa que é uma lesão que é benigna, eu acho que o controle vale a pena. Isso, O exatamente. controle, porque se é uma lesão que tem aspecto benigno, mas cresce ao longo do tempo, precisa investigação. Isso. Totalmente válido. Aninha, como foi a sequência do tratamento? Qual foi o tipo de câncer que você descobriu? O meu foi o carcinoma ductal invasivo, né? E aí, no caso, eu tinha um nódulo e do lado tinha um linfonodo que veio positivo, né? E aí eu fiz a quimioterapia neoadjuvante e depois a cirurgia e depois a rádio. Você quer explicar um pouquinho quais tipos de cânceres existem no câncer de mama e os tipos de imunistoquímica para as pessoas entenderem quais tipos de câncer existem e qual foi o que você acabou tratando e curando? Tem o carcinoma ductal in situ, né? Uhum. Que é aquele mais localizado, que não causa tanta metástase, né? Que não causa metástase. Tem o carcinoma ductal invasivo, né? Mais ou menos para o paciente entender que é aquele que causa metástase, que tem o potencial, né, de espalhar. Uhum. E tem os tipos especiais, né? Que são os mais raros. E tem o inflamatório também, né? Sim. E aí todos eles dependem do estadiamento para determinar o tratamento e também depende do imunistoquímico também para a gente determinar o tratamento, né? Aí o imunistoquímico tem os hormonais, né? Tem o receptor, o HER2, que ele pode ser positivo ou negativo, que também nos ajuda a determinar o tratamento, né? Então, é hormonal, ou HER2 positivo, ou triplo negativo, quando não tem esses positivos, né? Que aí a soma de todos esses fatores, tamanho de tumor, resultado de imunistoquímico, que nos ajuda a determinar Exato. o tratamento, né? É porque eu acho que uma dúvida muito comum é assim, será que meu câncer é agressivo? O que que eu preciso saber para saber se é agressivo ou não? Então, é uma soma de fatores, né? Isso, uma soma É a de soma de fatores, porque não é apenas um fator, não é apenas o Isso, tamanho, não é apenas tal grau. É a isso, soma de tamanho na mama do tumor, isso, comprometimento da axila e o tipo molecular, né? Se tem isso, hormônios ou não tem hormônios, se tem o HER2, a proteína, ou se é triplo negativo. Então, tudo isso, às vezes pode ser que seja um tumor pequeno, mas que é mais agressivo. Ou isso. tumores grandes que são menos agressivos. Então, quando alguém pergunta, será que esse tumor é mais agressivo ou não? Não é uma resposta tão fácil, né? Porque você precisa conhecer bem a paciente para você dar esse tipo de resposta. Isso, E lembrando que, assim, mesmo em tumores mais agressivos, a gente consegue tratar e curar, né? Sim. Não é, hoje não tem uma sentença, né, para isso. Não estou dizendo que não seja assustador, não estou dizendo que, né, a gente não fique em risco de vida. Porque a gente fica, né? São muitas coisas acontecendo. Mas vai ter tratamento e vai trazer cura o tratamento sempre que ele for bem feito, né? Mas claro, com seus desafios, na grande maioria dos casos, as pacientes hoje são curadas. Sim, Né? sim. Aninha, então você descobriu um câncer de mama do tipo hormonal positivo. Isso. Era hormonal positivo. E aí eu fiz a quimioterapia. Depois, em outubro de 2022, eu fiz a cirurgia. Optei em fazer o quadrante com a biópsia do linfonodo sentinela, porque eu tive uma boa resposta à quimioterapia. E depois eu fiz a radioterapia. Como foi sua experiência na quimioterapia, Aninha? Eu acho que tem muitas dúvidas sobre a quimioterapia e o principal medo, talvez, de quem faz diagnóstico, que no consultório acontece, né? Alguém descobre câncer de mama e a primeira pergunta, uma das primeiras é: eu vou fazer quimioterapia? Então, quimioterapia também é assim uma decisão que vai ser tomada em conjunto, né? É multidisciplinar. E conversa do masto com o oncologista e vendo a performance da paciente também, para ver se tem condições ou benefício em tomar essa medicação. E eu acho que é a fase que muitas têm muito medo, né?
né? Porque realmente é uma fase muito desafiadora. Sim. Como foi sua experiência com a químio? Quais que são seus conselhos para quem está passando? Como você conseguiu lidar com os sintomas? Olha, eu posso dizer que eu fui muito abençoada na minha químio, porque eu realmente não tive muitos sintomas. Eu só tive, assim, uma perda de apetite, enjoos, não tive, sintomas gastrointestinais de constipação, diarreia, não tive. Eu tive um pouco de perda de apetite, só que eu tinha muita fadiga. Uma fadiga, assim, que, nossa, eu fazia químio na quarta, na sexta eu já tava, assim, cama, 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 cama. Aí na sexta eu ficava sexta e sábado, assim, mais cama, filminho e Sim. tal. Aí domingo eu já conseguia ficar melhor. Mas eu não tive nenhum problema, assim, que acontece às vezes com algumas pacientes, de abaixar a imunidade, ter que cancelar alguma químio. Ou internação, Ou né? internação. Então, assim, eu tive uns ciclos de quimioterapias tranquilos, assim, eu posso dizer. Então, posso dizer que foi tranquilo, mas eu tinha muita fadiga mesmo, assim, uma coisa assim que parecia que eu me arrastava, assim. Você conseguia ir para academia, musculação, algum tipo de atividade? Ou tinha dias que realmente não dava para ir? Quando eu fiz o AC, eu não conseguia. Tá. Tinha muita Que é a fadiga. famosa vermelha. A vermelhinha, não conseguia. Aí na branquinha eu já consegui um pouquinho melhor. Porque a gente sempre fala, né? Recomenda, faça atividade física durante a quimio, porque ajuda a controlar os sintomas. Mas tem fase que não vai dar para ir. Tem fase que você precisa descansar e tem repouso do seu corpo, recuperação do seu corpo, para você continuar, talvez, nas próximas sessões, né? Então, eu acho que, assim, cada corpo também tem uma resposta muito diferente, né? Nem todo mundo responde igual. Sempre que possível, o exercício físico, né? Você fez algum outro tipo de otimização nessa rotina da quimioterapia, alimentação? Teve algum cuidado especial? Então, eu perdi um pouquinho o apetite. Uma coisa que eu comia era muito azedo. Eu comia muita salada com limão. Mas assim, não comia muito, porque eu não tinha muito apetite, assim. Mas eu comia salada, eu lembro que eu comia muita salada com limão. Nessa fase também a gente procura se alimentar bem, né? Proteínas, porque a gente precisa de Isso, nutrição. Proteína, salada com Água. limão, água. O paladar demora para voltar um pouco, né? Depois da químio, não é isso? Porque a gente tem um pouco de... Eu perdi um pouco o paladar, não sentia gosto. Acho que é por isso que eu também não tinha um pouco apetite. Mas aí eu colocava o limãozinho na salada e daí... Melhorava. Tem aquele gostinho metálico, às vezes, né? No paladar que fica. Você chegou a ter algum tipo de neuropatia? Aquela dor que acontece nos dedinhos, no dedo dos pés? Não. Pode acontecer em algumas pacientes. Algumas têm usado aquelas luvinhas de gelo para aliviar a dor, ou, enfim, medicação para dor, né? Que são medicações específicas para controle de dor. Mas não acontece com todo mundo. Acho que acontece em algumas pacientes, né? Se não teve essa sensação, assim, porque às vezes você pega alguma coisa e cai, assim, senão você perde a sensibilidade de pegar nas coisas, né? Não, eu fui... Isso aí, falar mesmo, eu tive sorte na química. Realmente eu só tive essa perda do paladar, que daí teve a perda do apetite e a fadiga. A fadiga foi realmente algo assim que eu me arrastava. Mas o resto eu não tive muito, assim. Não tive diarreia, nem constipação, muita... Muita não, nem lembro, assim. E... Não lembro. Você acha que você, Ana, até os 38, 39 anos, você imaginava que ia passar por isso? Jamais. Você, como mastologista, cuidando de mulheres, você imaginava que ia passar por isso? Jamais. Tem coisa que a gente acha que não vai acontecer nunca com a gente, né? Não, jamais. Quando a gente é muito jovem, ou enfim, né? Quando a gente está vivendo, você não pensa que vão acontecer essas coisas com a gente, mas eu acho que tem coisas que a gente tem que fazer para se cuidar, né? Em geral, enfim, exames de prevenção, seguros de vida.
Coisas que podem nos ajudar, né, a lidar com esses problemas Exatamente. de uma forma ou outra, né? Exatamente. Mas acho que é um alerta para todas as mulheres, para todos, que pode acontecer com qualquer uma. Pode acontecer comigo, Sim. pode acontecer com, enfim, com nossas mães, com nossas primas, com nossas irmãs. Então, acho que todo mundo precisa saber a forma de se cuidar da forma certa, né? Sim. Não é apenas exames, não é apenas check-up, eu acho que é um tudo. Mesmo você se cuidando muito bem, às vezes acontece do mesmo jeito. Então, também a gente precisa procurar bons especialistas, né, Ana? Sim, com Acho que isso faz toda a certeza. diferença, né? Ter seu oncologista, Sim, seu mastologista, o radioterapeuta, todo esse sim. time que cuidou de você naquela fase. Sim, com certeza. Isso com certeza ajudou muito. Graças a Deus, fui muito abençoada. Quem cuidou de mim me cuida ainda, né? Sim, sim. Aninha, e você, depois que finaliza a quimioterapia, a gente tem que esperar um período depois da quimio para passar para a cirurgia. Você esperou mais ou menos quanto tempo? Quando a gente faz quimioterapia antes da cirurgia, nós chamamos de quimioterapia neoadjuvante. Uhum, Depois que finaliza a quimioterapia neoadjuvante, a gente passa para a cirurgia, para o tratamento cirúrgico, que é obrigatório, né? Porque isso faz parte do tratamento curativo. Então, nessa fase, nós temos um tempo limite, a gente não pode esperar meses, né, para sim, operar. Nós temos até, no máximo, 8 semanas de segurança, assim. Mas o ideal é que não passe aí das 4 ou 6 semanas para marcar a nossa cirurgia, né? Não sei se foi mais ou menos isso que você esperou também para a eu sua acho que eu cirurgia. operei depois de 3 semanas. A gente precisa esperar um pouquinho o corpo se recuperar também depois da Isso, última químio, né? E você tem. Você optou por uma cirurgia de quadrante. Por que você não pensou na mastectomia? É uma coisa que eu queria que você explicasse para as pessoas que vão assistir isso. Por que quadrante e mastectomia? Qual que é a diferença? Será que eu fico mais curada com mastectomia? É, esse é um dilema, né? É porque a gente sabe, pelos estudos, né, que tanto o quadrante quanto a mastectomia, eles têm um benefício similar e não significa que você fazendo mastectomia você vai estar significando que você vai estar mais curada, né? E eu optei em fazer o quadrante, porque com o quadrante eu tinha a opção de fazer também a radioterapia, né? Sim. Que querendo ou não, é um aditivo a mais para você de tratamento, para você ter um plus a mais de opção Sim. de tratamento, né? E ao longo da minha vida como mastologista também, eu observei muito que aí é uma opinião muito pessoal minha, né? Que eu levei muito em consideração e que eu acho que nessa vida nada garante nada, né? Eu vi muitas pacientes que fizeram mastectomia, fizeram adenectomia e que depois voltaram com câncer, tiveram metástase. Então, só o fato de você tirar a mama não significa cura, entendeu? Eu acho que o quadrante com a rádio, ela é mais benéfica, na minha opinião pessoal, como vivência minha, entendeu? Como mastologista e os estudos mostram que Sim. Principalmente nos triplos negativos, né? E no HER2, a gente já tem estudos que demonstram que o quadrante com radioterapia é muito mais curativo, em termos de controle, para não aparecer de novo, do que a mastectomia. Então, hoje, quando a gente tem que decidir mastectomia com quadrante, não é apenas o desejo de eu querer, quero tirar tudo porque eu tenho medo. É a indicação, qual que é o tamanho do tumor, qual que é a relação do tamanho do tumor com a mama. Se tiver indicação de quadrante e não tem uma alteração genética, eu acho que vale a pena sempre pensar no quadrante. Então, sempre que possível, cirurgia que preserva a mama. Porque uma cirurgia com menos risco, você tem mais satisfação a longo prazo, de satisfação estética da paciente, né? Você mantém o desejo sexual, falando assim, né? Você mantém sensibilidade do mamilo para desejo sexual. Enfim, você se vê no espelho é outra coisa. Então, sempre que possível, cirurgia conservadora. E agora eu lembrei de um ponto extremamente importante, Aninha. Você descobriu com 38 para 39 anos, uma faixa etária que a gente tem que pensar em alterações genéticas. Você tinha algum histórico prévio na família de câncer de mama ou ovário que a gente pudesse suspeitar alguma alteração genética? Porque, lembrando, né, pacientes com histórico familiar
tem um maior risco de desenvolver câncer de mama. Quando acontece antes dos 40 ou 45 anos, a gente precisa pensar que pode ser uma alteração genética também, que esteja fazendo com que essa mulher tenha um diagnóstico de câncer mais precoce, mais cedo. Você chegou a pensar nessa possibilidade? Você chegou a testar? Como foi a sua experiência pensando assim na predisposição hereditária? Sim, eu tenho uma tia paterna que teve câncer de mama, mas após os 60, e era um luminal A com KI67 baixinho, nada agressivo assim. Mas eu fiz o teste e não deu nada, nem VUGs, nada. Então, assim, o meu não é genético, assim, né? Ou seja, pode acontecer mesmo sem genética alterada, né? Isso, Foi, o que 90% dos casos são, Exato. né? O esporádico, o azar. O azar aleatório, Aleatório. barra aleatório. Então, assim, pode acontecer, né? De forma aleatória, assim. Às vezes a gente faz tudo certo na nossa vida, engravida cedo, tem um Samuel lindo para cuidar. Mas mesmo assim, às vezes acontece o câncer de mama ou, enfim, outro tipo de tumores, né? Então, fica alerta, assim, para o nosso cuidado e observar o nosso corpo. Aninha, e em todo esse processo de diagnóstico, quimioterapia, o que te ajudou a lidar com todos esses desafios na sua rotina, assim, desde o início até hoje, imagino, né? Sim. Primeiro minha família, né? Com certeza, o apoio da minha mãe, do meu pai, do meu marido, meu filhinho, né? Que é inspiração. Então, ter, assim, os familiares próximos que me ajudaram muito, me aturaram. Tem dias que você fica meio mal-humorado, confesso. Sim. Somos humanos, né? Não exato. não é felicidade todo dia, mas também não é choro todo dia. Exato. Então, com certeza, ter meus familiares próximos me ajudou muito. E, com certeza, a minha fé, né? A minha fé, porque eu sempre acreditei que a gente que é feito de corpo e alma. E eu sempre acreditei também que a gente só cura o corpo se a gente curar nossa alma. Então, eu procurei, junto de curar o meu corpo, curar minha alma, né? Então, procurei curar minha alma também. Acho que isso está além da religião, né? Isso é espiritualidade. Isso. Acho que seja da religião que você tenha, seja, enfim, das crenças que você tenha, ter alguém para um Deus, né? Porque eu acho que na vida nada acontece por acaso, assim. Uma doença, um acontecimento, tudo é um ensinamento, é um sinal. Então, quando isso aconteceu comigo, eu falei, o que que eu preciso repensar, o que que eu preciso mudar. Eu fiz e ainda faço várias reflexões. Então, hoje em dia, eu sempre volto. Isso não aconteceu por acaso, né? O que que eu preciso, de repente, mudar, melhorar. Então, eu sempre tô com o alerta ligado, entendeu? Que é um sinal, assim, de transformação. E eu peguei isso como um positivo, assim, como um aprendizado, assim. Porque hoje eu enxergo o diagnóstico do câncer de mama de uma outra maneira. Porque eu lembro que quando eu tive o diagnóstico de mama, o quanto isso me impactou, né? E hoje eu vejo o quanto isso impacta nas pacientes, né? Porque você vivenciou, né? E hoje em dia eu sinto o impacto, por exemplo, quando você dá o diagnóstico para uma paciente e você vê, eu sinto o quanto aquilo vai mudar a rotina daquela paciente, entendeu? O quanto é pesado. Por exemplo, quando eu voltei a trabalhar, o que mais me abalava é você dá o diagnóstico para a paciente e a paciente fala, mas doutora, eu ia me mudar para a Itália. Aí você fica, gente, aquilo impacta diferente em mim, entendeu? Você dá o diagnóstico para a paciente doutora, mas eu ia fazer a FIV, a transferência marcada mês que vem.
isso impacta em mim de uma maneira diferente, porque como o diagnóstico vai impactar na vida da paciente. Porque, assim, é uma outra experiência, entendeu? É aquilo como mastologista, eu acho que só você para conseguir entender tudo isso, né? Acho que a gente tem a questão teórica, a gente tem a prática, a gente acompanha de perto, mas a gente não vive o dia a dia, né? Disso, diferente de você que já passou por isso, né? Porque antes eu falei, não, é difícil explicar, é vivenciando, assim. Eu acho que foi uma experiência que eu carrego para mim agora. O que, assim, quando você começou o tratamento hoje, que você já passou tudo isso, né? O que você falaria para uma mulher que está começando o diagnóstico nesse momento? Calma, primeiro de tudo, calma. Manter a fé, não se desesperar e acreditar. Eu acho que você acreditar que vai dar certo é a melhor coisa. Confiar e pegar o aprendizado disso tudo. Eu acho que aquele velho ditado que diz que mesmo as experiências ruins você aprende. Aninha, e depois disso, a gente finalizou a quimioterapia, nós passamos para a cirurgia agora. E eu sei que você tem próteses de mamas desde muitos anos, desde mais nova, né? E durante a proposta da cirurgia, você optou por uma cirurgia conservadora. Você optou por manter as próteses. Você quer Isso. explicar um pouquinho por que essa é uma possibilidade? Sim, sim. Então, eu tenho as minhas próteses de mama desde os 20 anos, 20 e poucos anos. E elas estavam num bom estado e não precisava necessariamente retirar, então não mexi na hora da cirurgia. Fez só o quadrante, a biópsia do linfonodo sentinela e elas ficaram. E tá tudo bem. Eu acho assim, a única questão é que a gente tem que ficar alerta com a contratura, né, que Isso, acontece. Aí na radioterapia, né, acontece, às vezes ela dá uma contratura, e aí depende se do grau da contratura e precisa mexer, né? Se tiver Sim. sintomas de dor, de incômodo da paciente, aí às vezes precisa trocar a prótese. E falando sobre prótese mamária, as próteses mamárias, elas não têm um prazo de validade, né? Pra gente falar, agora você tem que trocar, agora você tem que tirar. Na verdade, depende de vários fatores. Então, integridade da prótese, os sintomas e o desejo das mulheres que têm a prótese, né? Então, se passaram 8 anos, ela está com sintomas, assimetrias, contratura muito dolorida, está muito endurecida, enrijecida, tem indicação de troca ou de retirada. Se o desejo da paciente é retirada, então será o explante. Se não, será apenas a troca. Em geral, a recomendação é que tenha sempre uma avaliação da prótese e se houver muita mudança do corpo ao longo da vida, né, como por exemplo, queda das mamas, teve prótese, amamentou, cresceu a mama, caiu, às vezes tem que fazer um retoque estético, aí aproveita para trocar as próteses e fazer a mastopexia novamente, né? Mas não existe prazo de validade certo, não existe uma indicação, algum momento que você tenha que trocar. Vai depender da avaliação clínica, dos sintomas que você tem em seu desejo. E pegando o gancho ainda sobre próteses mamárias. Agora na mídia tem uma paciente, uma influencer que está com um diagnóstico de linfoma anaplásico associado à prótese mamária, que é uma doença muito rara que acontece na cápsula ao redor da prótese, que chama BALCL ou linfoma anaplásico de células grandes. Acontece na cápsula, que é aquela cápsula que o nosso próprio corpo forma como uma proteção da prótese mamária, e é um processo de inflamação crônica que ao longo do tempo vai virar um linfoma. Os principais sintomas dessa alteração é gerar líquido ao redor da prótese, ou seja, seroma periprótese, que nós chamamos, né? Em geral, acontece 8 anos ou mais anos depois da colocação da prótese, não é uma alteração precoce, é sempre sintomas tardios. Então, toda vez que, se você mulher tem prótese mamária, está com assimetria, líquido ao redor da prótese,
precisa de avaliação especializada para fazer análise sempre desse líquido e mandar para estudo específico de imunohistoquímica para afastar linfoma. É uma doença já estabelecida, tem protocolos de tratamento, depende do tipo de alteração que tem para fazer a cirurgia, né? E o tratamento completo para a cura. É uma doença que, em geral, é curável, tá? Na grande maioria dos casos, praticamente 99,9% dos casos, está indicado o explante, a retirada da prótese e também da cápsula da cápsula periprótese. Aninha, então você já passou por quimioterapia, já passou por cirurgia e radioterapia. Você já passou pelo uso da abemaciclib e hoje você tem o uso de anastrozol. Isso. Então você foi uma mulher jovem que entrou na menopausa antes dos 40 anos. Isso. Então, não tem ninguém melhor para falar sobre os sintomas da menopausa induzida do que você. Como isso impactou na sua rotina? Quais foram os primeiros sintomas que você começou a sentir na menopausa? E como você está lidando com esses sintomas hoje? Sim. Então, aí eu comecei com o anastrozol e o Zoladex, né, que é a injeção, e o abemaciclib. Aí eu usei o abemaciclib por 2 anos e eu completei o uso no começo desse ano. Usei 2 anos. Aí agora eu só tô com o anastrozol e o Zoladex. Abemaciclib. O abemaciclib, lindo, maravilhoso. Abemaciclib é uma droga, assim, uma medicação extremamente boa. Ele não está ali à toa, mas também, como qualquer outra droga, né, é tóxico. Tem os efeitos colaterais e o principal dele para mim, o principal foi a diarreia. Sim. E eu acho muito engraçado de lembrar que o meu oncologista, ele deu a medicação, depois de 1 mês ele pediu para eu voltar no consultório para ver como é que estava a adaptação. Aí ele falou, você não sentiu nada, então vai dar tudo certo, que bom. Aí exatamente 1 dia depois da consulta, eu entendi o que ele quis dizer. Deu tempo de chegar ao banheiro? Mas eu falei, do que ele tá falando? De ir no banheiro, dá tempo de chegar no banheiro, diarreia, que dá tempo de chegar no banheiro. Vida normal. Exatamente o dia depois dessa consulta, eu entendi o que ele quis dizer. Que foi assim, preciso ir ao banheiro. E eu digo que é tensa a diarreia do abemaciclib. Quem já usou vai se identificar. Quem usa vai saber o que eu estou falando, mas assim, eu consegui me adaptar porque trabalhava em local que tinha banheiro acessível, tal, Sim. então, assim, eu consegui tolerar, eu tinha diarreia, mas era algo que para mim é eu internalizei que eu vou tomar, vou ter diarreia, vou ao banheiro, tudo bem. Mas a gente não precisa sofrer calada, né? A gente pede ajuda, né? Você teve suporte também, assim, para controlar os sintomas, porque ter diarreia, efeitos colaterais, eles expoliam também, eles tiram nossa hidratação, enfim, nossos eletrólitos. Sim. Você teve que fazer uma reposição também de... Não cheguei a fazer, porque eu tinha uma média de 2, no máximo 3 diarreias por dia. Ela estabilizou nisso, entendeu? Então, é uma coisa que eu consegui administrar, assim, levar. Mas é uma diarreia bem intensa, líquida, assim. Mas, eu consegui aceitar ela. Sim. Como parte do meu cotidiano por 2 anos. Até que finalmente finalizou. Isso. Mas não é apenas isso, né? Aí depois tem a menopausa. A menopausa também é super desagradável. Achei péssimo. Ainda mais se eu ser uma paciente jovem. Eu senti diferença no libido, eu senti diferença na lubrificação, eu senti diferença na memória, aquela névoa mental, você fica atrapalhada, você parece que tá toda hora atordoada. O seu ritmo parece que você fica mais lerda. Parece que antes eu era uma pessoa mais dinâmica, assim. E agora parece que eu sou uma pessoa mais lerda.
E você sente diferença no seu corpo, que você perde massa muscular, você sente diferença no seu rosto, que você tem uma flacidez no rosto. Então, assim, afeta a sua vaidade também. Então, assim, não é legal. Eu, no começo, bem no começo, logo que eu comecei a usar o Zoladex, que deu aquela bloqueada, eu tinha uns fogachos, eu acordava de madrugada, o que está acontecendo? E depois eu acho que vai acostumando e no começo eu falava, gente, eu tô passando mal, eu tô com fogacho. Até que uma amiga minha falou, a dica é o seguinte, você está tendo um fogacho, mas ninguém está percebendo que você está tendo um fogacho, então haja normal, como se nada estivesse acontecendo, porque você está sentindo o fogacho e parece que você está passando mal e parece que as pessoas estão percebendo que você está passando mal, entendeu? E aí até que minha amiga deu essa dica, falou assim, faz de conta que nada tá acontecendo, é um fogacho. Aí eu comecei a internalizar que não é um fogacho, gente, tá tudo bem. E aí parece que você vai acostumando com os sintomas e hoje em dia eventualmente eu tenho um fogacho. Eu falei, gente, é um fogacho, assim. E parece que ele passa, vem, tá tudo bem, é um fogacho. Entendeu? Mas no começo era aquele calor, assim, que parecia que eu ia passar mal e que as pessoas estavam percebendo. E eu tava atendendo as pacientes e eu falava, meu Deus, ela tá percebendo que eu tô passando mal. E aí, quando a minha amiga passou essa dica, aí eu... Ai, ninguém tá percebendo que eu tô passando... Porque a impressão que dava é que eu tava assim, eu tava passando mal e a pessoa tava percebendo que eu tava passando mal. Aí, não, tá tudo bem, é só um fogacho. A gente não consegue controlar todos os sintomas da menopausa, né? Mas Principalmente pós-câncer de mama. Mas aí parece que eles foram amenizando, ou você vai acostumando, não sei. E a irritabilidade, eu tive muita irritabilidade, assim, de... Coitado do Daniel. Uma irritabilidade. Aí eu tomei um remedinho pra ajudar no começo. É um antidepressivo em dose baixinha pra segurar um pouco a irritabilidade. Agora eu já consegui desmamar, mas eu usei no começo pra dar uma ajudada. A gente tem, eu vejo que sim, muitas pessoas têm receio em usar medicações antidepressivas. Muitas, têm muito preconceito com isso. Mas qual que é a minha dica? Tem medicações que são essenciais para a qualidade de vida, sabe? Sim. Tipo desvenlafaxina, enfim. Tipo de medicações que vão controlar esses sintomas. Porque mulher que está com sintomas da menopausa e não consegue tomar hormônio... Meu Deus, assim, só quem passa por isso vai entender o quão caótico pode ser isso. Se a gente tem algumas ferramentas para usar para aliviar esses sintomas, a gente deveria usá-las, né? Até que nós controlemos os sintomas. Então, entre elas tem antidepressivos como desvenlafaxina, tem outras medicações, estou citando apenas uma, tem outras formas, tem a acupuntura, a atividade física também ajuda muito. A Ana faz de forma regular, né, a atividade física, então isso aí vai aliviar os sintomas. A gente não tem ainda algumas medicações que estão saindo para o mercado agora, que uma delas chama Vezoa, se não me engano, mas que já foi liberada nos Estados Unidos, mas não aqui no Brasil ainda. Mas é uma medicação específica para quem tem calorões ou fogachos, né? Então, até ela chegar, nós vamos controlar com as ferramentas que a gente tem por aqui. Então, que são as medicações antidepressivas, exercício físico, pode ser acupuntura, pode ser meditação. Meditação tem uma ótima evidência também para esse controle, inclusive para irritabilidade, né? Não é apenas isso, né? A Ana já disse sobre libido. O libido também assim, é difícil a gente controlar. Nós não temos como usar tópico de testosterona, enfim, ainda. Acho que nós podemos usar em casos muito selecionados, né? Para algumas pacientes pós-câncer de mama. Mas libido também eu acho que é um trabalho em conjunto. Do casal. É o casal. É casal com várias ferramentas do casal para, né, a gente tentar também levar o casamento. Né? Porque o casamento tem que ser uma soma de muita coisa. É parceria, companheirismo, é a família e tem que ter a vida sexual, porque também faz parte da saúde, né? Quando a gente fala de casal. Você tá passando por um momento, né? E aí tem que ter a compreensão do parceiro, né? Ana, e você acha que ainda esse assunto pós-câncer de mama é pouco abordado hoje na nossa sociedade? Sim, eu acho que a gente poderia falar um pouco melhor desse
pós-tratamento, porque eu acho que a gente enfatiza muito o tratamento, como que deve ser, mas esse pós-tratamento, eu acho que a gente precisa falar muito, porque eu acho que ainda tem muitas falsas verdades ainda de a paciente achar que não pode mexer o braço, né? Eu acho que a paciente precisa se conscientizar que no pós-tratamento ela precisa retomar a vida, voltar a fazer atividade física, voltar à sua rotina o máximo possível. Lógico que você, por exemplo, eu voltei a fazer atividade física, né? Não voltei a fazer atividade física com a carga que eu puxava antes. Eu voltei com o peso mais baixo, eu aumento a minha carga, não aumento a carga como eu aumentava antes. Mas eu tô indo no meu ritmo e voltei, entendeu? Eu acho que as pacientes têm que se conscientizar disso, têm que buscar informação, de conversar com o parceiro sobre sexualidade, porque tem muitos casamentos que acabam, né? Eu acho que é conversar com os parceiros sobre essa questão do tratamento, como que vai ser, porque infelizmente isso ainda é uma realidade muito comum, né? De muitas pacientes e os parceiros vão embora durante o tratamento, né? A comunicação é essencial nessa fase, né? Dos dois. Então, a vida após o câncer, você talvez não vai ter a mesma vida que você tinha antes do câncer, mas com certeza dá para você ter uma vida de qualidade, uma vida que você consegue se readaptar e fazer tudo que você fazia antes, né? Você consegue ir na academia, você consegue viajar, você consegue ter jantares, você consegue sair com seus amigos, você consegue ressignificar várias coisas, relações, momentos, e consegue reviver. Dizer que é igual, por experiência própria, eu falo que não é igual. Realmente existe uma vida antes do câncer e uma vida pós-câncer, porque você passa por uma experiência que você ressignifica muitas coisas. Então, assim, você realmente não é a mesma depois dessa experiência, porque é uma experiência forte. Então, você ressignifica muitas coisas na sua vida. Então, mas você consegue viajar, ir para academia, ir para um restaurante, namorar, fazer tudo. Perfeito. Aninha, então eu queria fechar com um tema essencial, que é câncer de mama em mulheres mais novas. Ele não escolhe profissão, né? A gente sabe disso. Câncer de mama não escolhe raça, status. Acontece em médicas, acontece em professoras, acontece em cuidadoras do lar, em qualquer mulher. E com isso, eu trouxe algumas perguntinhas para a gente fazer um bate-papo rápido, mais educacional para as mulheres que estão nos assistindo. Ana, quais sinais ou mudanças no corpo você acha que as mulheres jovens mais ignoram e que mais devem prestar atenção em mulheres jovens? Nódulos, né? Principalmente os nódulos, alterações no formato da mama, sair secreção no mamilo, se você achar que tem linfonodo palpáveis, principalmente isso, né? Lembrando que mulheres jovens não têm um método de rastreamento, né? Isso, é. Porque o rastreamento começa com 40 anos, mas antes disso a gente tem que ter autocuidado, né? Se observar, Exato. fazer o toque vai ajudar nessa fase, né? E claro, a rotina com o ginecologista, Sim. né? A gente tem que passar com o gineco desde cedo, né, Ana? Isso. Qual a recomendação para passar com o gineco? Qual que é a fase mais precoce? Não, tem que passar uma vez por ano, pelo menos, né? Se tiver todos os exames normais, tudo normal, né? Ok. E para quem não tem histórico familiar, você acha que ela está fora do risco? Não. Todos estamos em risco, felizmente. Aninha, muito obrigada por confiar e compartilhar sua história com a gente. Eu sei que muitas pessoas vão se beneficiar com esse episódio educativo e eu queria que você também desse as últimas palavras para dividir com outras mulheres que estão assistindo esse episódio.
Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar a minha experiência. Espero que ajude muitas pessoas, familiares, pacientes. Quero que todos os pacientes que estejam passando por isso se mantenham firmes, fortes, confiantes, que tudo vai dar certo. Eu sei que é um clichê falar que tudo vai dar certo, mas é esse o pensamento que tem que ter, que tudo vai dar certo. Perfeita, Aninha. E para você que ouviu até aqui, obrigada. Compartilhe esse episódio com uma mulher que você ama. E se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o like e me conta nos comentários qual parte mais mexeu com você. Até o próximo episódio do Mastocast.